Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse aqui é bem importante, eu vou falar sobre esse relatório. Eu não vou mostrar o relatório inteiro aqui, porque eu acho que não pode mostrar, enfim, todo o relatório dos outros bancos, não posso botar aqui o link para vocês, mas eu peguei essa parte aqui que é basicamente um resumo de todo esse relatório do Bank of America, mandei aqui para o Grok para ele traduzir, para vocês poderem ler e acompanhar o que eu vou estar falando e não precisar fazer necessariamente uma tradução simultânea. Eu dei umas arrumadas que o Grok tinha errado, mas agora tá praticamente igual, né? Tá bem fidedigno ao que tá dizendo aqui, e esse vídeo é bem importante, tá? Então eu vou explicar o que eles estão falando aqui, porque é só um resumo, é um relatório bem longo, eles mostraram vários dados, mas basicamente o que o Bank of America está dizendo aqui é o Hartnett, que é o especialista em commodities, é o chefe de commodities, que faz esses relatórios do Bank of America. Então o que eles estão dizendo aqui? O ouro, eles acreditam que vai chegar a 3.500 dólares a onça se a demanda de investimento aumentar, como eles imaginam que vai, tá? Na parte aqui mais de baixo do relatório, eles acreditam que exatamente vai acontecer o que eles estão dizendo nesse primeiro parágrafo, então o alvo deles virou 3.500 dólares, que antes era 3.000 dólares a onça. Então aqui, tendo atingido o nosso preço-alvo de longo prazo de 3.000 dólares por onça, acreditamos que o ouro pode chegar a 3.500 dólares por onça se a demanda de investimento crescer 10%, o que torna essa a nossa nova previsão. E de onde viria essa demanda? A indústria de seguros da China poderia alocar 1% de todos os seus ativos em ouro, o que equivaleria a cerca de 6% do mercado anual do metal. Então, o que eles estão dizendo aqui? A China, ela veio e liberou para todas as empresas de seguro chinesas, que são muito grandes, eles têm acho que 12 ou 13 trilhões de dólares de ativos, e o governo chinês disse que eles podem colocar até 1% de todos os ativos do balanço deles em ouro físico. E eles podem comprar esse ouro diretamente da Bolsa de Ouro de Xangai, que hoje já tem bastante liquidez, muita liquidez, eles conseguem trazer bastante ouro lá para dentro e redirecionar esse ouro para dentro desses fundos de pensão. E eles estão dizendo aqui que eles acreditam que os bancos centrais que atualmente mantêm cerca de 10% de todas as reservas internacionais em ouro e que eles acreditam que eles vão aumentar essa proporção para aproximadamente 30%. Então isso aqui seria um aumento de 3 vezes no total de ouro que os bancos centrais têm. Então, eles já vêm comprando muito ouro ao longo, principalmente dos últimos 2, 3 anos, desde que os Estados Unidos confiscou todos os dólares da Rússia, e agora ainda está, além de ter confiscado e congelado, eles estão querendo roubar esses dólares e mandar lá para a Ucrânia. Acho que eles já até mandaram uns 15 ou 20% desses dólares lá para a Ucrânia como um empréstimo. Então, eles acreditam que eles vão aumentar em 3 vezes a reserva de ouro dos bancos centrais, que essa tendência dos bancos centrais de comprar ouro é aumentar. Não é que eles vão parar de comprar, e sim que eles vão comprar mais ainda. Exatamente agora, com a questão das guerras tarifárias, todos os países estão com medo que os Estados Unidos façam com eles a mesma coisa que fez com a Rússia, né? Como é que eu vou emprestar dinheiro para um país que está querendo fazer uma guerra comercial, meter tarifa no meu país? Como é que eu vou emprestar dinheiro para eles, né? Emprestar dólares a 10, 30 anos de longo prazo parece ser algo, não é nem maluco, é uma burrice, né? Se eles já estão numa guerra tarifária, como que eu vou emprestar dinheiro para eles a longo prazo? Então, o Bank of America acredita que eles vão aumentar 3 vezes essas reservas a fim de tornar os seus portfólios mais eficientes. E além disso, os investidores de varejo têm ampliado sua exposição ao metal amarelo, com os ativos sob gestão em ETFs lastreados fisicamente crescendo 4% no último ano nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, ativos aí como GLD, o PHYS, que é o do Sprott, todos eles estão tendo entradas de ouro pela primeira vez desde 2021, tá? Eles vieram caindo bastante em 2022, 23 e 24, mesmo com a alta do ouro, os ativos dentro dos ETFs, né, o ouro dentro dos ETFs vinha caindo em 2024. Então, os investidores de varejo não estavam comprando. Quem comprou em 2024 foi Banco Central, fundos de pensão, fundos soberanos, investidores aí bilionários, enfim, family offices, esses que compraram. O varejo não comprou, o varejo está começando agora a comprar e eles acreditam que essa demanda do varejo vai começar a aumentar exatamente por causa da incerteza em torno das políticas comerciais da administração Trump, que pode continuar a impulsionar os preços do ouro no curto prazo. Em nossa visão, um reequilíbrio mais amplo dos déficits gêmeos dos Estados Unidos pode ser favorável ao ouro. Então, o que seria esse reequilíbrio dos déficits gêmeos? O déficit gêmeo significa que os Estados Unidos eles têm um déficit comercial, então eles importam mais do que eles exportam, então significa que eles estão mandando dólares para o mundo, né? Porque digamos que se eles importam 10 e eles exportam 5, eles vão ter que pagar 2 vezes mais, né? Eles vão pagar 5 dólares para fora e esses dólares vão ficar fora dos Estados Unidos. E eles precisam ir para algum lugar esses dólares, né? Eles vão ter que ou comprar ativos nos Estados Unidos, como ações, só que agora com as ações caindo, talvez ninguém queira comprar as ações que estão caindo, que está uma porcaria a bolsa,
ou comprar, por exemplo, o Tesouro Americano. Mas se eles não querem mais emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos comprando tesouro, eles vão ter que achar algum outro lugar para colocar esses dólares. E o ouro é o ativo mais óbvio para fazer isso. Como a gente pode até ver, tem um vídeo aqui, eu ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas o Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, falou que faz sentido que os países e os bancos centrais, né, estão comprando bastante ouro, exatamente porque o ouro não pode ter um déficit comercial. O ouro não tem balança de comércio, não tem déficit de dívida, não tem como o ouro ter guerra, não tem como o ouro quebrar. Então, é um ativo que faz todo sentido para os bancos centrais conseguirem se proteger sem ter um passivo de alguém, né? Não tem como ninguém ir lá e dizer, ah, não, agora teu ouro não vale mais. O ouro, se tiver lá dentro do país, ouro é ouro e não tem muito o que acontecer. Então, o déficit comercial é o primeiro déficit. O segundo déficit é o déficit do gasto, né? Então, o governo dos Estados Unidos gasta 6 trilhões e eles pegam só 4 de impostos e tarifas, enfim. Então, o total, eles gastam 6, só tem 4. Então, na verdade, 2 trilhões eles estão gastando aí a mais do que eles têm, e isso acaba aumentando a dívida, e eles precisam trazer esses dólares, as pessoas e os governos aí precisam trazer esses dólares de volta para dentro dos Estados Unidos, comprando tesouro americano, emprestando esse dinheiro para o governo dos Estados Unidos conseguir cobrir essa balança. Então, basicamente isso que eles fizeram desde 1971, principalmente, em que houve a desindustrialização dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos exporta dólares por meio da balança comercial negativa, e aí esses dólares voltam para os Estados Unidos comprando o tesouro do governo. Então, se eles não querem mais comprar os tesouros, o que acontece é que eles vão ter que comprar outra coisa, e essa coisa mais óbvia é o ouro. E é exatamente isso que eles estão fazendo, que antes do padrão Bretton Woods, o padrão dólar, era ouro. Então, se um país tinha uma balança comercial negativa, né, ele importava mais do que ele exportava, o que acontecia é que para pagar essas importações, ele precisava exportar a diferença em ouro, porque ouro é dinheiro, o dinheiro que fazia a balança entre essa diferença, né, era exatamente o ouro. Só que desde que saíram do padrão ouro, eles podiam exportar dólares, que era uma maravilha, né? Imprime dólar, manda e fica com ouro. E por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se não está inscrito aqui no canal, não sei ainda por quê, né? Postando aqui vários vídeos, cada vez mais vídeos aqui para trazer informações para vocês. Aqui na descrição tem os links dos nossos parceiros, Morgantes Metais e Real Capital, seja metal físico com a Morgantes Metais, né, para receber na sua casa, ou na Real Capital para ter aí prata em custódia, poder fazer transferência entre os amigos, pagar a conta em prata, isso aí na Real Capital. Então, os links estão aqui na descrição. A gente vem aqui para a segunda parte. Sem solução mágica para reduzir os déficits gêmeos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam déficits persistentes tanto na conta corrente quanto no orçamento do governo há anos, há 70 anos aí, o que exige um fluxo constante de reservas em dólares americanos. Um déficit de conta corrente mais equilibrado pode demandar menos entradas de capital no futuro. Se isso vier acompanhado de uma mudança de América primeiro para América sozinha, os bancos centrais podem reduzir ainda mais suas reservas em dólares, beneficiando o ouro. Acreditamos, de fato, que a diversificação contínua das reservas dos bancos centrais será um fator de médio prazo para o preço do ouro. Então, é exatamente o que eu falei ali. Se eles começarem a não fazer tanto comércio, não ter uma balança comercial tão negativa e os países não quiserem investir esses dólares, eles vão começar, além de não investir os dólares dos Estados Unidos, eles podem começar a vender os títulos dos Estados Unidos para comprar mais ouro, que é exatamente o que está acontecendo em vários países, como a China e principalmente a Rússia, que nem pode mais comprar tesouro nem se eles quisessem. Embora os aumentos de tarifas tenham ajudado a reduzir os déficits mais evidentes, eles tendem a fortalecer o dólar americano. Por que isso acontece? Se eles não conseguem mais importar tantos produtos, eles não vão exportar tantos dólares. Se eles vão exportar menos dólares, vai ter menos dólares circulando, o preço do dólar tende a aumentar, né? Oferta e demanda. Se tiver menos oferta de dólares, o preço do dólar tende a aumentar. Então, como contrabalancear isso? Os Estados Unidos poderiam pressionar os seus parceiros comerciais a aumentar os seus gastos. Assim, o euro se fortaleceu após a Alemanha e a União Europeia anunciarem um aumento nos investimentos em infraestrutura e defesa. O excepcionalismo americano e um dólar mais fraco provavelmente continuarão sendo fatores positivos para o ouro. Então, toda essa questão de tarifas e reestruturação do governo dos Estados Unidos é um fator para fazer o dólar se valorizar. Só que se eles fizerem o dólar se valorizar, eles vão ter problemas, porque a dívida é muito grande e os Estados Unidos precisam, né, rolar essa dívida, pagar a dívida, precisam dar um jeito nessa dívida. E se ela é muito grande e o dólar se valoriza, eles não conseguem fazer nada com isso. Então eles precisam forçar os outros países a emitir mais moeda
para conseguir desvalorizar, crescer, para todo mundo desvalorizar junto e eles conseguirem crescer a base de toda a economia, né, a base monetária, e ajudar a pagar essa dívida absurda que os Estados Unidos têm aí há muito tempo. E aí, vindo aqui para a última parte, que é um pouquinho mais complexa, então eu vou explicar um pouco o que que significa, para a gente conseguir ter um entendimento mais global do que eles estão falando aqui, que teve um outro relatório que eles fizeram falando exatamente sobre essa questão. Então eu vou explicar por cima o que que significa isso para a gente conseguir entender essa última parte aqui. Queda no sentimento mais ações sob pressão igual a alta do ouro. Então a gente está vendo uma mudança em que as pessoas, ao invés de comprar ações, eles compram ouro e ficam de boa. É como se fosse ficar em cash. Né? Enquanto a gente estava no padrão ouro, se as pessoas vendiam algo por dólares, na verdade eles estavam vendendo algo por ouro. O ouro é o dinheiro, o ouro é o cash, o ouro é a proteção. Então, se eu tô com medo, se eu não sei o que vai acontecer, o ouro é óbvio. É simplesmente não tem nem como discutir que é algo mais óbvio de se comprar. Se eu tô com medo, incerteza, não sei o que fazer, eu compro o ouro e espero. E é exatamente isso que os bancos centrais e todas as pessoas mais conectadas com mais informações do mundo inteiro estão fazendo. Então aqui ele fala, por outro lado, será que um acordo em Mar-a-Lago, que eles estão chamando de Mar-a-Lago Accord, Mar-a-Lago é lá onde o Trump mora, né, que tem todo aquele complexo dele, poderia ajudar a reequilibrar o comércio dos Estados Unidos? Duvidamos que isso funcione. Então, o que seria esse acordo em Mar-a-Lago, né? O Mar-a-Lago Accords. Eu não fiz ainda um vídeo sobre isso, eu tenho uma live em que eu comentei um pouco, mais ou menos. Aquela live, na verdade, foi falando sobre o Mar-a-Lago Accord, mas não diretamente, porque ainda nem tinham dado esse nome. Foi bem quando começou a sair essas notícias, eu me liguei e fiz aquela live lá falando sobre que o acordo já estava pronto. Esse aqui é o acordo daquele vídeo em que eu tenho aqui na descrição. O que seria esse acordo? A ideia seria de que os Estados Unidos iria pressionar os outros países a refinanciar essa dívida dos Estados Unidos, né, ser amigo dos Estados Unidos, comprando uma dívida, por exemplo, de 50 anos dos Estados Unidos. Então, eles têm ali 9 trilhões que eles precisam rolar, né, eles precisam refinanciar, então eles precisam pagar a dívida antiga, emitindo novas dívidas. E essas novas dívidas, alguém tem que comprar. Então, a ideia deles era de emitir dívidas de 50 anos, falar para os outros países ali da Europa, o Japão, por exemplo, não, a gente vai fazer assim, ó. Vocês compram essa nossa dívida aqui de 50 anos, nos emprestam esse dinheiro por 50 anos e em troca a gente vai defender vocês. E aí eles iam ter essa defesa dos Estados Unidos, eles iam ser amigos dos Estados Unidos, porque eles compraram os títulos de 50 anos de defesa. Né? Ia ser tipo, nós vamos nos ajudar, a gente vai conseguir aqui reorganizar tudo com a ajuda dos nossos amigos. Essa era basicamente o resumo do que seria o Mar-a-Lago Accord, só que eles acreditam que isso não vai funcionar, e é o que eu acredito também. Duvidamos que isso funcione. Diferentemente do Acordo de Plaza, nem todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos são aliados, o que torna menos provável que eles colaborem. A proposta de isenção de vencimento do Tesouro é, na prática, um calote disfarçado. O que eles estão dizendo aqui, na verdade, tinham falado de um título em que ele não vence. Que é basicamente tu me dá o dinheiro e tu me emprestou, mas ele me emprestou para sempre. Então, é dinheiro de graça. Aí esse aí já tinham meio que desistido, aí tinham pensado na ideia do título de 50 anos, mas eu acredito que nem o título de 50 anos vai ser possível, tá bom? E também corre o risco de tratar os detentores estrangeiros de títulos de forma diferente, criando outra fonte potencial de estresse no mercado de títulos. E o que ele está dizendo aqui? Que se eles criassem um novo título para os países que são de fora dos Estados Unidos, eles criam dois títulos diferentes. Um deles é o título normal e o outro é esse título aí para ajudar os Estados Unidos. Só que o que acontece? Se a gente tem dois títulos diferentes, começa a ficar tipo, poxa, mas será que eu sou amigo dos Estados Unidos? Aí eles me dão um pouquinho mais de juro. Ah, não, mas tu é meu inimigo, então eu não vou te dar juro. Ah, não, tu é menos amigo, eu te dou um pouquinho menos. Aí fica uma coisa meio bagunçada. E esse é o maior mercado do mundo. O mercado de dívida dos Estados Unidos, de tesouro dos Estados Unidos, é o mercado mais importante do mundo, é o que tem mais liquidez, é o que tem mais volume. São 36 trilhões de dívida só do governo dos Estados Unidos, e sem falar de todas as outras empresas e outros tipos de dívida em dólares. Aqui essa parte, a tradução ficou um pouco estranha, mas basicamente o que ele está dizendo aqui é que a ameaça de remover esse guarda-chuva de proteção, né, da Europa, desses países amigos, parece ser um problema menor agora, já que a Europa quer aumentar o gasto e passar o gasto dos Estados Unidos na OTAN até 2030. Então é isso que está escrito aqui, o Grok errou, mas de qualquer forma, as tarifas e a guerra comercial impactaram negativamente o sentimento dos Estados Unidos. Então os outros países estão vendo tipo, poxa, mas
Eu não vou fazer isso aqui porque ninguém sabe. É muita incerteza para emprestar esse dinheiro a longo prazo. Até de curto prazo é perigoso, porque eles podem mudar e simplesmente dizer: não, não vou pagar. Agora, e aí, o que vai fazer? Vai meter bomba nos Estados Unidos? Claro que não. Então, os países preferem ir tirando aos pouquinhos e diminuir o risco deles indo para o metal amarelo. E, de fato, os mercados de ações têm enfrentado pressões, o que favorece o metal amarelo, o que poderia ameaçar nossa perspectiva otimista. Acreditamos que uma consolidação fiscal nos Estados Unidos, a redução de tensões geopolíticas e uma segunda cúpula em abril para maior colaboração em tarifas e relações intergovernamentais representam os principais riscos. Então, no caso, esse aqui seria um risco de o ouro não subir. Então, basicamente, para o ouro não subir, a gente precisa ver aí o Trump fazendo um acordão com todos os parceiros ali, com o Japão, com a Europa, com a Austrália, com o Canadá, com o México, com todos os países, para virar amigão deles e aí eles darem um monte de dinheiro para o Trump conseguir refinanciar essa dívida e se dar bem na lomba aí, né, no lombo de todos esses outros países, o que parece muito longe da realidade que a gente está vendo agora, que na verdade foi uma escalada muito relevante, porque esse relatório aqui foi de antes do dia 2 de abril. Ele diz aqui que tem mais risco de outras tarifas com alvo, né? Tarifas targeted tariffs. Tá meio cortado aqui nessa imagem que eu tirei um print, mas está dizendo que o risco dessas tarifas direcionadas para os países no dia 2 de abril era um risco muito relevante. Então, tudo que a gente está vendo aqui foi escrito antes do dia 2 de abril, que a gente viu que as tarifas foram muito piores do que todo mundo imaginava e está tudo uma catástrofe no mercado. Então, todo esse risco que ele está dizendo que poderia não acontecer para o ouro não subir, né? Se acontecesse isso aqui, o ouro não subiria. A gente vê que, na verdade, a gente está indo para um completo oposto, em que tudo que ele disse parece que vai acelerar ainda mais, porque as ações estão com mais pressão, muito mais pressão, e os outros países estão muito mais irritados com o Trump. Então, isso aqui eu achei sensacional, esse relatório. Se vocês tiverem acesso de alguma forma, recomendo. O relatório é mais longo, né? Tem vários dados aqui que eles mostram por que eles acreditam nesse aumento de 10% de investimento. Tem várias projeções, algumas coisas que eles falaram em outros relatórios. Esses dados aqui do Bank of America, do setor de commodities deles, do Hartnett, eu acompanho muito mesmo, eu gosto bastante dos relatórios deles. Então, eles já vêm falando do ouro. Eles sempre falam um pouquinho atrasado, né? Primeiro eles compram, mas eles já vêm há mais de um ano falando que era para comprar ouro aí desde que deu a porrada final. Quando eles terminam de comprar e eles estão prontos para fazer o preço subir, eles começam a soltar esse monte de relatórios para os clientes institucionais deles conseguirem entrar um pouco antes, pelo menos, dos clientes de varejo. Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre toda essa questão que está acontecendo na geopolítica e como que isso pode influenciar o ouro, exatamente por ele ser um ativo sem risco de contraparte e sem questões geopolíticas que podem, enfim, gerar problemas bem relevantes aí para os países se eles tiverem muito dinheiro em tesouro americano. Um abraço.